Talvez você já tenha escutado sobre os parasitas, que são micro-organismos que vivem à custa de outros seres vivos. O problema é que algumas infecções que esses parasitas podem gerar podem ser fatais, ou podem acontecer em lugares em que você menos espera. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças causadas por parasitas, dizendo seus sintomas, como essas doenças são transmitidas e, principalmente, como você pode se prevenir delas, para assim evitar as complicações graves que podem surgir. Para começar, esquistossomose é uma infecção causada por parasitas do gênero Schistosoma que vivem em águas contaminadas. E a transmissão dessa doença geralmente ocorre quando as larvas do parasita, normalmente liberadas por caramujos de água doce, penetram na pele humana após ou durante o contato com água contaminada. Inclusive, alguns possíveis sintomas dessa doença são a febre, a diarreia, urina com sangue e até fezes com sangue também. E algumas possíveis complicações graves são alguns danos permanentes no fígado, rins ou bexiga, podendo levar a sérios quadros de hipertensão. Por isso, um grande jeito de você se prevenir dessa doença é simplesmente evitar águas contaminadas ou lugares que você não sabe muito bem se é limpo ou não. E não podemos esquecer que para o tratamento dessa doença, existem alguns medicamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas. E por curiosidade, a esquistossomose é considerada a segunda doença parasitária mais devastadora do planeta, sendo em primeiro lugar a malária, em termos de impacto econômico e social. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que frequentemente é transmitida pelos mosquitos chamados barbeiros, sendo a sua principal transmissão pelas fezes contaminadas dos barbeiros que podem entrar no nosso corpo através de feridas abertas ou mucosas. E alguns dos possíveis sintomas está a febre, dor de cabeça, inchaço no local da picada e, para um estágio mais crônico, pode ter problemas cardíacos. Inclusive, uma complicação grave que não é tão frequente, mas pode acontecer, é a cardiomiopatia chagástica, que pode causar insuficiência cardíaca e arritmias fatais. E para caso você queira se prevenir ou tratar essa doença, é recomendado você ter boas condições de higiene, tomar cuidado com o lugar que você está morando para ver se ele está muito limpo ou está em boas condições. O uso de repelente também pode ser recomendado. E claro, o combate aos insetos transmissores. A leishmaniose visceral, ou calazar, é uma infecção causada pelos protozoários Leishmania, transmitidos pela picada do mosquito palha. E a principal forma de transmissão dessa doença é quando os mosquitos párias infectados, após picarem animais ou humanos contaminados, picam outras pessoas. E alguns dos possíveis sintomas estão a fadiga, a febre, a perda de peso, o aumento do baço e anemia. E uma possível complicação grave é que, se não for tratada do jeito certo, pode levar à falência múltipla de órgãos e pode ser fatal. E para uma possível prevenção é o combate aos mosquitos, controlando para que você não entre muito em contato com eles, usar repelentes e evitar áreas onde o mosquito possa estar. E tentar controlar os mosquitos em áreas endêmicas. E não podemos esquecer que, para essa doença, existem alguns medicamentos que podem ser usados. E por curiosidade, a leishmaniose visceral é conhecida como que emagrece, por causar uma perda drástica de peso nos pacientes. Filariose linfática, ou elefantíase, é uma infecção causada por vermes filarídeos e transmitida por mosquitos, que ocorre quando mosquitos infectados pelo verme picam outras pessoas, transmitido às larvas que se instalam no nosso sistema linfático. E alguns dos sintomas observáveis são o inchaço dos membros, como por exemplo, sua perna pode ficar mais inchada, seu órgão genital pode ficar mais inchado e algumas outras partes do corpo. Inclusive, você pode ter dor e febre também. E algumas complicações graves que pode ter é que, com o aumento excessivo dos seus membros, você pode ter infecções secundárias que podem ser fatais. E para se prevenir, você pode usar repelente, usar mosquiteiros, ou talvez, se você tiver, a partir de uma recomendação profissional, alguns medicamentos antiparasitários. E uma curiosidade é que estima-se que mais de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo
sejam afetadas pela filariose linfática, com cerca de 40 milhões desfiguradas por elefantíase. A cisticercose é uma infecção causada por larvas da Taenia solium que se alojam em tecidos humanos. E a transmissão pode ocorrer pela ingestão de alimentos ou água contaminada com os ovos da Taenia, ou por contato com fezes de uma pessoa contaminada. E alguns possíveis sintomas são a dor de cabeça, convulsões, confusão e, em casos mais graves, perda da função neurológica. Lembrando que uma das possíveis complicações mais graves é quando o parasita vai no seu corpo pela corrente sanguínea e chega ao cérebro, ocasionando a neurocisticercose, que é quando as larvas se alojam no nosso cérebro, podendo levar a convulsões e possivelmente a morte. E para uma possível prevenção está lavar bem os alimentos, tomar cuidado com a fonte de onde você pega a sua carne, principalmente a suína, antes de você consumir. E claro, tomar cuidado com o saneamento básico. Inclusive, a cisticercose é a principal causa evitável de epilepsia em regiões endêmicas da África, América Latina e Ásia. Dracunculiase, ou verme da Guiné, é uma doença causada pelo parasita Dracunculus medinensis, que pode inclusive crescer até 1 metro de comprimento dentro do seu corpo. E uma possível transmissão é a ingestão de pulgas da água contaminadas com o parasita. E alguns sintomas, após cerca de 1 ano, o verme emerge da pele, geralmente nas pernas, podendo causar uma úlcera dolorosa. Tanto que até algumas complicações graves que podem acontecer é quando essas úlceras causadas pelo verme geram infecções secundárias, que podem levar a uma infecção maior, podendo gerar a septicemia e morte, principalmente em ambientes onde o saneamento básico é precário. Por isso, algumas formas de prevenção é o tratamento e a filtração da água em áreas endêmicas, tomar cuidado com o lugar de onde você bebe a água, para assim, e também evitar o contato direto com possíveis fontes de águas contaminadas. E para tratar essa doença, pode envolver a remoção cuidadosa do verme e a limpeza da úlcera para evitar infecções. Mas lembrando que não há um tratamento a partir de medicamentos específico. Ainda que, dependendo da pessoa, sintomas podem variar. E uma curiosidade é que essa doença está em vias para ser erradicada. A oxiurose é uma infecção causada pelos vermes oxurus que vivem no intestino grosso e no reto. E sua transmissão pode ocorrer pela ingestão dos ovos do verme, que podem estar nos alimentos, em superfícies contaminadas, ou pode também ser transmitido pelo contato direto. Inclusive, alguns dos possíveis sintomas está a coceira anal intensa, especialmente à noite, e um desconforto abdominal. Inclusive, algumas possíveis complicações graves é que, em casos raros, esses vermes podem migrar para o trato genital feminino, podendo causar infecções uterinas e complicações reprodutivas. E algumas formas de se prevenir dessa doença é tendo uma boa higiene, cuidando do seu saneamento básico, procurar manter as unhas um pouco mais curtas e lembrar de lavar bem as suas roupas antes de usar. E uma curiosidade um tanto peculiar e interessante é que existe uma variante dessa doença, que é também conhecida como a doença da Candiru, que ocorre quando um peixe minúsculo, conhecido como candiru, entra pela uretra ao nadar em águas contaminadas. Ou seja, esse pequeno peixe pode entrar pela sua parte íntima e te contaminar. E este peixe se alimenta de sangue e pode causar infecções severas e bloqueios. A amebíase é uma infecção causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, que afeta principalmente o seu intestino grosso. E sua transmissão ocorre principalmente pela ingestão de alimentos ou ingestão de água contaminados com cisto do parasita, ou também pode ser transmitido pelo contato direto com as fezes contaminadas. E alguns dos possíveis sintomas está a dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, febre e, em casos mais graves, abscessos hepáticos, que inclusive podem ser fatais se não forem tratados. E para você se prevenir dessa doença, você pode tomar mais cuidado ao lavar alimentos, melhorar seu saneamento básico e ter um bom tratamento da sua água. Lembrando que, embora que essas doenças parasitárias possam parecer que é muito longe ou difícil de pegar, tem várias pessoas que sofrem com essas doenças. E claro, é importante
você saber dessas coisas. E também não custa muito estar informado e se prevenir. E lembrando que se você está com alguma dúvida ou suspeita de algo, consulte um médico profissional qualificado. Então agora que eu te expliquei essas doenças, e inclusive até como se prevenir delas, tem uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!